Boa noite, meu nome é Sheilane, né? Eu vou falar um pouco sobre o desenvolvimento psicossocial na velhice. Segundo Erickson, esse desenvolvimento trata-se de um movimento de muita intensidade, né? E entrega afetiva. Normalmente acontece na fase de 25 a 35 anos, né? Que é a fase chamada do estágio adulto jovem, certo? A virtude desse estágio, né, seria o amor. A solução a solução positiva está em encontrar-se, né, encontrar-se profissionalmente ou afetivamente. Profissionalmente, o indivíduo vai entender, né, qual a profissão realmente que ele exerce ou exerceria, para o que estaria bom para ele, né, o porquê, como que a profissão dele estaria ligado, que ele poderia ser, como que ele ficaria bem na profissão dele. E afetiva, né, com seus familiares, seus amigos, ter uma intensidade no caso, né? Ter realmente uma afetividade, pode ser amorosa, né? Pode ser realmente só de uma amizade e assim sucessivamente, né? Pode ocorrer o isolamento temporário ou o isolamento duradouro, né? Esse isolamento duradouro, o isolamento duradouro, ele não seria muito bom, né, para o indivíduo, porque aí ele realmente vai se isolar, vai passar mais tempo, pode até adoecer por conta, né, desse problema. E o isolamento temporário, até os autores, né, como o Erickson e outros, eles acham até que seja um benefício, porque o indivíduo ele vai poder se encontrar-se, no caso, entender o porquê do existir de repente, sei lá, o porquê do, do que ele está fazendo nesse mundo, de repente, profissionalmente, entender seus receios, entender, né, as suas relações afetivas e assim sucessivamente, né? O perigo realmente do isolamento, né, segundo Erickson, é a decepção. Normalmente ocorre o isolamento por conta de decepções amorosas ou afetivas mesmo, certo? Então, o indivíduo por algum motivo, né, a pessoa se isola por anseios, por de repente um relacionamento que não deu certo, ou não ter se crescido profissionalmente do jeito que ele achava que ia ser, né? De repente um emprego que não deu certo. E assim vai, né? E assim vai desenvolvendo. Muitos adultos jovens, né? Eles conseguem se desenvolver nessa questão de amizade, de romance, né? Do profissional. Já outros, quando chegam numa idade, no caso, a partir desses 25 anos, de repente não entendeu que chegou nessa idade e para e realmente se isola porque não sabe o que fazer, né? Não sabe o que fazer. E é o que Erickson fala, que o isolamento ele é importante, sim, né? Ele é benéfico, mas para você entender o que você poderia ser, não seria o isolamento temporário, né? E não, de repente, você se isolar por meio de algo que você realmente não entendeu, né? Que o indivíduo não entendeu por algum motivo, não sabe o que fazer e acaba adoecendo por isso, certo? Então, vamos prosseguir mais à frente com essas informações com minha colega, né? A Andrea. Boa noite.
Olá, meu nome é Andréia, sou do 7º período em Serviço Social, darei continuidade ao capítulo Desenvolvimento Psicossocial na Velhice. É na velhice que fazemos um balanço geral do que foi a nossa vida. Se em meio a esse balanço nos sentimos satisfeitos e realizado apesar de erros e acertos, podemos dizer que conquistamos a integridade do ego. Conquistamos assim a sabedoria, no caso, a integridade do ego, ela está ligada à sabedoria, né? Aceitando o seu lugar e o seu passado, no caso, nós estaremos satisfeitos com o que estamos vivendo hoje e com o que nós vivemos anteriormente. Já o indivíduo frustrado por não ter adquirido conquistas e que mantém o arrependimento pelos seus erros que não podem ser corrigidos, ele traz com ele a desesperança. São pessoas amargas, pessoas ranzinhas, criticam tudo, são aqueles idosos mais difíceis de você lidar, né? Se tornam pessoas intolerantes, principalmente com a geração mais jovem. Dando continuidade ao assunto, podemos dizer também que essa é a etapa que permite os idosos que eles deixem com que as máscaras caiam. O que são as máscaras que nós falamos? É aqueles momentos aos quais eles sentiram na necessidade anteriormente, né, ao longo da vida, de ter que esconder, na verdade, as opiniões deles para que pudessem ter uma boa aceitação na sociedade, né? Onde muitos deixaram de ser ele mesmo para agradar muitas das vezes um familiar, um amigo, ou até pelas conquistas ao longo da vida, né? Devido a isso. É o tempo que a máscara vai caindo, eles não se sentem mais na necessidade de ter que esconder as verdadeiras opiniões deles, né? E existe também a questão onde muitos param de se preocupar com o que as pessoas pensam sobre elas por ser algo permitido devido à idade. Eles se veem assim, tudo, como se tudo fosse permitido por questão de serem idosos e já terem vivido o suficiente para poder serem respeitados e aceitados da forma que eles realmente são. Passam a se libertar da necessidade de status, né, na vida, de ascensão, e passam também a se libertar da necessidade de bens materiais, de conquista, né, onde o ego ele é simplesmente alimentado pelo que ele está vivenciando hoje na vida dele, a família, os amigos mais próximos, o que ele tem hoje. Olá pessoal, meu nome é Bianca, vou dar continuidade ao que André agora há pouco falou. Outro aspecto a ser destacado é que muitos idosos não se preocupam, né? Assim, não dão tanta importância como dava anteriormente, né? Nos seus ciclos, no sentido assim de opinião e nem crenças, né? Em relação a algo. Exemplo eu posso dar em questão de fala, no que sente, né? Na forma que se expressam. Eles se expressam de uma forma sem se preocupar o que isso vai repercutir, entendeu? Porque acredita-se que isso é permitido por conta da idade. Eu agora vou citar um poema de Borges de 2011. Instantes. Se eu pudesse viver novamente a minha vida, correria mais riscos, viajaria mais, contemplaria mais entardeceres, subiria mais montanhas, nadaria mais rios. Daria mais voltas na minha rua e contemplaria mais os amanheceres. E brincaria com mais crianças, se tivesse outra vida pela frente. Mas tenho 85 anos e sei que estou morrendo. No poema, ele também retrata sobre a morte, né? A angústia dele, no sentido de não ter aproveitado e tá assim, no processo de aceitação, né? Que ele sabe que vai partir dessa demissão. Então, tem pessoas que já em vida já acabam criando, né, a convicção que um dia vai partir. Aí trabalha a sua aceitação, né? No caso dele, ele chegou num certo ponto que ele refletiu sobre a sua vida, né, sua linhagem nesse processo de evolução. Tem pessoas que se adapta melhor em questão do luto e tem pessoas que passam longos processos, né, até conseguir dessa concepção mais madura em relação a isso, aos seus sentimentos. Eu trago nesse vídeo o desenvolvimento psicossocial na velhice. A velhice, ela é um processo pessoal e inevitável na vida de qualquer ser humano. Por isso, é tão importante as relações sociais, dentro e fora do contexto familiar. As relações sociais interpessoal, geralmente ela é constituída
pelas amizades. E observando os nossos idosos a partir de 60 anos, eles buscam muito isso, essas relações interpessoais. Eles gostam de manter essas relações, né? Pena que a nossa sociedade hoje ainda existe um preconceito aos nossos idosos, o desprezo, né? E com isso, a sociedade não vê que com isso viabiliza muito, né, a garantia social dos nossos idosos. Então, cabe às entidades, o poder público, manter centro de convenções, né, voltado ao lazer, ao bem-estar social dos nossos idosos. Olá, meu nome é Indianara Oliveira, sou estudante de Serviço Social da Universidade Paulista. Vou falar um pouco aqui da teoria do desapego. Por isso, pode soar batido dizer que é fundamental o desapego, para levar uma vida mais leve, mas é algo que qualquer vertente da psicologia concorda por saber que o excesso de apego, tanto às coisas quanto às pessoas, ou até mesmo memórias, pode trazer um desconforto desnecessário. Desapego significa saber amar, apreciar e se envolver nos relacionamentos com uma visão mais equilibrada e saudável, libertando-se dos excessos que o prendem. Oi, meu nome é Jucimara, sou estudante do curso de Serviço Social pela instituição da Unip. Eu vou falar agora sobre a teoria da atividade, que no caso relaciona um envelhecer bem a um envelhecer ativo. Já na teoria dos novos papéis, a ênfase é a diminuição da atividade. De acordo com o modelo da continuidade, o melhor envelhecimento é aquele em que a pessoa envelhece como viveu. E a teoria da descontinuidade entende exatamente de forma contrária. As mudanças podem gerar novas formas de envelhecer bem. Em final, parece que envelhecer de modo criativo implica desenvolvimento de uma filosofia adequada de vida ao longo do processo evolutivo. Eu sou Nara Leci, estudante de Serviço Social, 6º período, Unip Aracaju. Eu vou falar de morte e desenvolvimento humano. A morte é conhecida como ausência, perda e separação. E desde o início dos tempos, ela intriga o homem, que então busca vencê-la. Outras formas de lidar com a morte são os mecanismos de defesa, que são negação, deslocamento e racionalização. As pessoas encaram a morte de formas diferentes ao decorrer da vida. Para crianças, a morte é algo complexo, que só entre os 5 e 7 anos é que elas começam a entender que ela é irreversível e universal. Os adolescentes se acham fortes e distantes da morte. Alguns deles tentam o suicídio com a fantasia de morrer somente um pouquinho. Já na fase adulta, com a possibilidade da morte, as pessoas pensam na resignificação da vida, ou seja, mudança de convicção. Para Kovacs, 2002, a morte, no sentido biológico, é o fim da existência e não da matéria. Já para a medicina, é a interrupção completa e definitiva das funções vitais. Muitas pessoas buscam na religião conforto para lidar com a morte.